tema de hoje é um tema bem interessante. Dormindo com o inimigo. Para você que é conhecedor do livro de Esdras, para você que é conhecedor da trajetória que teve Esdras, só para lembrar, é ele era da linhagem sacerdotal lá de trás. Ele tinha uma cultura, ele já tinha um conhecimento, ele tinha uma experiência, e mesmo estando todo esse tempo debaixo lá no exílio, separado, longe da terra, ele tinha o conhecimento da lei, o conhecimento dos princípios que deveriam nortear a vida de todo e qualquer israelita. O que acontece? Acontece que ele tem um período que eles saem de lá com o povo, ele tem o decreto do rei, eles vão lá para a terra, aqueles grupos que se juntam na direção da terra, voltando para a terra deles, e eles chegam até a cidade onde estava o templo. Lançam os alicerces, tem aquele momento que o povo chora pelo lançamento dos alicerces, começam a reconstruir o templo, mas antes, eles reconstroem o altar, restauram o culto, voltam a cultuar a Deus, voltam a adorar a Deus, voltam a buscar a Deus e que oferecer sacrifícios. O povo começa o processo de reconstrução das suas próprias vidas. A reconstrução das suas próprias vidas é um fator determinante nesse período da história de Israel. Porque nessa história de reconstrução do templo, reconstrução do restabelecimento do culto, reconstrução das suas vidas, aí tem aquela questão das famílias que vieram, aqueles que tinham ligação com a íntima com o serviço do templo e aqueles que não tinham ligação com o serviço do templo, mas que eram descendentes daqueles que estavam no meio do povo de Israel. E veio até um grupo que não tinha noção de quem eram os seus parentes. Lembram disso? E nesse processo, há um grupo que vem e um grupo também que, com o tempo, gente, foram 70 anos numa outra terra, morando com outro povo. O Reino do Norte foi maior ainda. Deu em torno de 160 anos. O pessoal do Reino do Norte, que era de Samaria, tá? Já tinha começado com um problema muito anterior a isso, lá para vocês lembrarem lá, o Ciro Fenício. Mas Ciro Fenícia foi esposa do Acabe. Aquele envolvimento com Baal, com Astarote, com outros deuses, foi uma situação horrorosa que complicou muito a situação de Israel. E esse é o motivo da correção de Deus vir sobre o povo de Israel. E eles entenderam isso. E não só eles entenderam isso, como também os reis, os senhores ali que tinham que cuidar do povo. Eles entenderam que era a mão de Deus, e aqueles que foram usados como instrumentos para a correção do povo de Deus sabiam que Deus estava nesse negócio. Então, o que acontece? Eu vou pedir para alguém abrir aí para a gente Esdras, capítulo 10. E o que eu gostaria de ir lendo o texto, mas eu já fiz errado, né, Henrique? Eu tenho que ler Amós primeiro, né? Andarão dos dois juntos se não tiverem de acordo? Quando eu vejo uma colocação como essa, andarão dois juntos se não tiverem de acordo, a gente vai ter que entender o que vai estar acontecendo aqui. Então, só para a gente pontuar, desculpa, eu falei que é o capítulo 10, né? Dá uma olhadinha, volta um capítulo aí, vamos no 9. E olha o que aconteceu, capítulo 9, versículo 1. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e das suas práticas repugnantes. É bem interessante essa palavrinha. Lógico, há uma diferença de tradução, mas o sentido é algo realmente que devia ficar bem separado. Repugnante, como as dos cananeus, dos hititas,
dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daquele povo. E com eles misturaram a descendência santa. Olha a palavrinha que a NVI traz, que eu acho que é bastante adequada. Eles se casaram com mulheres daquele povo e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes, os oficiais, estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgado, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos dos reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da terra, da Pérsia. Ele nos deu vida para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar as suas ruínas. E nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, o que podemos fazer diante disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio do teu servo, os profetas, quando disseste, a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes do seu povo, com essas práticas que se enchem de impureza toda essa terra. Por isso, não deem suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas dele para filhos de vocês. Nunca procure o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons frutos da terra, e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Esdras percebeu que o povo estava contaminado. Ô Betão, mas até aqui o Deus então deixou a coisa acontecer e deixou rolar solto? Não. Gente, percebam que tem uma história aí, que eu já dei um prólogo para vocês, a gente já falou sobre isso. Está acontecendo aí uma questão de pecado. Ah, mas então eles não podiam se casar com outras mulheres? Mas o Acabe casou, olha a consequência que deu. Ou seja, associação com outros povos. O que é isso? Casamento chamado misto. Ou seja, não se mistura luz com trevas. Não tem comunhão de santo com maligno. Não tem comunhão de luz com trevas. Ah, Betão, você quer dizer que as mulheres aí nesse período, elas estavam em trevas? Sim. Elas têm, gente, lembra o que aconteceu com Salomão? O problema de Salomão foi justamente as mulheres. Tá? Agora estamos em maioria homens, então o problema são as mulheres. É lógico que é uma brincadeira. Mas, sem ser se eu for corporativista, né? Eu vou dizer que as mulheres arruinaram. Não é que as mulheres arruinaram. Os homens
se deixaram levar. E é por isso que a Bíblia tem uma colocação, aí você vai dizer assim, mas essa colocação é machista. Gente, eu acho que o machismo é demoníaco, eu acho que o feminismo é demoníaco. Tá? O Deus, ele criou uma coisa chamada família. E família é um carregando o outro. Deus, quando criou a mulher, ele criou uma ajudadora idônea. É ajudadora, é para ajudar o homem, porque se o homem sozinho não pode ficar. Deus percebeu que o homem não tem condição de viver sozinho. Ou seja, ele é limitado, ele tem necessidades fantásticas. Gente, é lógico que a gente vai ver a vida da gente. Eu, particularmente, quando chego aqui em casa, a Ellen, algumas coisas vão ter que dizer para mim que elas estão diante do meu olho, mas ela vai ter que dizer para mim onde está. Senão eu não acho. Tá? O homem tem essas dificuldades, o homem tem esses problemas. Ele tem essas limitações. Ele é focado. Ele tem de uma objetividade ímpar. A mulher não. A mulher enxerga 4 coisas ao mesmo tempo. Ela põe a panela no fogo, cuida da criança, está passando pano, e sabe o que vai preparar para amanhã, sabe o que o marido precisa, e de vez em quando ele grita, meu bem, cadê a toalha? E Deus percebeu isso, não tem jeito. Mas, consequência disso, espiritualmente, a mulher é elemento também determinante na vida espiritual do homem. Betão, eu nunca ouvi falar que a mulher é determinante. Está aqui o exemplo. Está nas entrelinhas que a mulher ela é ajudadora, inclusive espiritualmente. Ah, mas o homem não é o sacerdote da casa, ele não é ele que vai dar a última palavra, não é ele que é para ser o ministrador. Sim. Ele tem que ser pastor dentro da sua própria casa. Eu gosto muito de uma expressão que eu vi no filme de Jerry Lewis, né? Que o homem tem que ser rei em sua casa de moradia, tipo rancho à beira do lago. Ele tem que ser, sim. Agora, gente, imagine um reino onde só tem o rei e mais ninguém faz mais nada. O que acontece com esse reino? Eu vou trazer para os dias de hoje. Imagina a presidência da República se não tivesse o ministro da Economia, ministro da Educação, ministro do Turismo, ministro do Esporte, ministro do Meio Ambiente, se não tivesse um ministro para cada pasta. Você acha que o presidente conseguiria administrar tudo isso? De jeito nenhum. Que nem aqui em casa, eu de vez em quando eu banco o presidente. E de vez em quando, a Ellen é ministra da Economia. E ela acabou de dizer aqui de vez em sempre. E é lógico que eu não vou contrariar de jeito nenhum. Sou eu louco de contrariar uma mulher, inclusive, com toda a autoridade que tem no Ministério da Economia. Ela sabe quanto custa o quilo de arroz. Ela sabe quanto falta leite na despensa. Vocês perceberam que, em linhas gerais, a mulher é determinante nesse processo. Nesse processo, inclusive, com Israel. Nesse processo que aconteceu, como eu já citei, com o Salomão, um dos homens mais sábios do mundo. O coração dele se corrompeu com as suas esposas. Depois vieram, lógico, toda aquela problemática com os seus filhos, e eu gosto muito de citar o exemplo de Acabe, porque ele se casou com Jezabel, e ela tem um papel de destaque, mesmo tendo um cara como Elias pregando lá no meio deles, e mesmo vendo os milagres que Deus fazia pela mão de Elias, pela instrumentalidade de Elias, Jezabel acabou com o reinado de Acabe. Matou profetas, matou homens de Deus. Só para a gente entender, quando Esdras entende que está acontecendo isso, ou seja, ele percebe que a religião verdadeira estava em risco. Até os sacerdotes estavam envolvidos. Peraí, Betão, você vai querer dizer que um sacerdote que tem o conhecimento da lei, que é o cara que tem a responsabilidade de trazer a lei ao povo e de oferecer o sacrifício, estava envolvido com um casamento misto? Sim, a Bíblia diz que sim. Esta sabia de como a lei tratava da união mista, e o que estava nas Escrituras. E ele se lembra, inclusive, que o dilúvio, cuidado dos patriarcas escolher as esposas. Gente, dilúvio, os filhos de Deus se envolveram com as mulheres,
os homens se envolveram com o povo da terra, que não era da mesma linhagem. E o que aconteceu? Veio o dilúvio. Tá? Tem uma outra coisa que é bem interessante. Lembra quando Abraão manda buscar uma esposa para Isaac? Tem que ser da mesma família. É bonito aquele episódio e tal, né? Mas o encontro de Isaac, Rebeca, e o servo que foi buscar, os presentes que levou, e depois, quando ela voltou, e ela vê ao longe o noivo, né, que é o Isaac. Até faz uma alusão, inclusive, um paralelo com relação ao encontro da igreja com Jesus. Lindo. Mas tinha que ser da mesma família. O conselho que Deus dá a Israel. Êxodo 34, 14 e 16. Se alguém puder tá com a Bíblia no jeito aí, abre para a gente Êxodo 34, só para a gente pontuar. Livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 14 e 16. Quer que leia? Por favor. Nunca adore nenhum outro Deus. Deixa eu ver se trouxe isso. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acaute-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Uau, é muito claro, bem evidente. Tá? Outra pessoa que vale lembrar, lembra de Sansão com a Dalila, lá em Juízes 14, do 14 até o 16? E lógico que eu já citei a questão de Salomão, e que, segundo Reis, tá? Aliás, primeiro livro de Reis, lá no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 8, e aí a NVI traz essa palavrinha que eu coloquei aqui, que as esposas lhe perverteram o coração. É horroroso isso, né? A esposa perverteu o coração. O problema é desmascarado. Olha só, depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram e disseram-me que o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes. Prática repugnante. Eu acho bem claro que é coisa que não agrada a Deus. E, gente, hoje em dia de hoje, temos muitas práticas repugnantes ao Senhor e que são perfeitamente aceitas. E temos um problema de aceitação de uma série de coisas. É porque hoje nós temos uma ideia do politicamente correto. E o politicamente correto, gente, é um negócio horroroso que, inclusive, está entrando até no meio da igreja. Politicamente correto, e a gente tem que vai aceitando, sabe? Já viram a história de sapo que ele aceita ser cozido e ele não pula da água? Se você colocar um sapo dentro de uma panela, eu nunca fiz isso, lógico, é uma expressão, e para você ter uma ideia. Se você colocar ele na água fria, dentro de uma panela, e se você ligar o fogo, ele vai esquentando e cozinha e não sai de lá. É complicado quando você vai aceitando certas situações que não são adequadas e não são de Deus. Sabe aquela história mas o que tem? Mas qual é o problema? Mas você radicaliza com tudo. Mas vai magoar as pessoas. E aí vai. Eu aprendi desde pequenininho que é de grão em grão que a galinha enche o papo. Talvez você não tenha convivência, não tenha criado galinha, né? Talvez seja meio difícil de entender. E outra, ele e seus filhos se casaram com mulheres daquele povo e se misturaram misturaram a descendência santa. Ou seja, povo de Deus, separado, exclusivo. Betão, mas esse povo estava lá
Foi levado escravizado, sim. 70 anos dá para perder a referência? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem pessoas que perdem a referência saindo do culto. Ô, Betão, mas você está acusando? Não, gente, eu não acuso ninguém. Tá? É bom deixar bem claro, como eu já disse e ratifico. O grande acusador é Satanás. Ele é o grande acusador. Todo ser humano, sob forte impacto emocional, fica vulnerável. Vou repetir. Todo ser humano, sob forte impacto emocional, fica vulnerável. Ou seja, pode acontecer de você impactado. Ah, tá. O pastor ele também pediu para apresentar um vídeo, mas ainda não deu. Todo ser humano, sob uma atitude emocional, pode ficar vulnerável, pode enfraquecer, pode perder, às vezes, as estribeiras, pode perder o rumo, pode pisar na bola. Depende. Eu me lembro outro dia que um cara deu uma ralada no carro da Ellen. Naquele momento, gente, eu falei, mas que absurdo. O cara, ainda mais quando você vê que o cara fez de propósito. Já tomou alguma fechada? Quem dirige aqui? Levanta a mão aí, quem dirige? Tá. Ninguém tirou carta por procuração aqui, ou... Gente, na época que eu tirei a minha habilitação, você tinha que pagar, entendeu? Para passar no exame. Era a primeira opção que você tinha. Hoje em dia tá mais difícil isso aí. Tá? Mais difícil não. Bom, eu vou entrar nesse mérito aqui que eu fiz exame para trocar minha habilitação e o cara fez uma colocação bem interessante. Mas, quando no trânsito tomou uma fechada ou uma situação desconfortável, você põe a cabeça para fora e que você diz: vai na paz, que o Senhor te abençoe, te guarde. É isso que você faz? É assim que você age? O povo de Israel estava lá 70 anos, gente. Debaixo do cativeiro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. As mulheres ali não era de se jogar fora. Desculpa a expressão, tô machista. Mas o que eu quero dar a ideia aqui é de que tornou-se algo atraente aos olhos até dos sacerdotes. Então, Betão, mas essa colocação foi machista. Eu quero dizer para você que o homem, o que eu disse agora há pouco? O homem tem a necessidade de uma ajudadora. Ele tem essa necessidade. E Deus colocou isso no homem. O homem precisa de uma mulher. Ele se completa com uma mulher. Ele precisa da mulher que foi feita para completar o homem. Quando eu vi isso, eu rasguei a minha túnica, o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça, da barba. Eu imagino a cena. Gente, eles estavam no processo de restauração. Ele chega lá no meio da praça, aquele pátio enorme. Ele senta, ele arranca os cabelos. Você imagina uma cena de alguém arrancando os cabelos. Eu não vou poder fazer uma cena como essa, jamais. Mas alguns podem, quem tem cabelo. E arrancou a barba também, né? Então todos que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Esdras, ele mostra com palavras, ações, atitude, gestos, para não ficar dúvida, tem pecado aqui no meio. E outra, gente, falar que tem pecado no meio da igreja é a coisa mais fácil desse planeta. Tem pecado no meio do povo de Deus aqui. Hoje em dia, você pensa assim, mas e daí? Você acha que aqui é o quê? Anjo? Deus não fez uma assembleia de anjos aqui? Não, gente. Onde estão os doentes? Na igreja. Onde estão os pecadores? Na igreja.
Onde está o pessoal que precisa de Jesus? Na igreja. Ah, mas são convertidos, Betão. Tudo farinha do mesmo saco. Tudo pecador. Tá? E se eu estivesse no púlpito, eu ia falar, aponta para o seu irmão do lado aí, toca nele e fala aí, ó, pecador. Tudo pecador, gente. Nós somos pecadores. E enquanto a gente estiver aqui na carne velha, gente, o bicho vai pegar. Vai ter aquela questão de dar uma olhada, vai ter aquela questão de pensar, de imaginar, de sonhar e de se envolver. E algumas vezes, gente, tá? Nunca vai dizer, não culpa Deus, não. Ah, mas Deus colocou uma mulher aí, olha. Não. Ninguém que diga de Deus sou tentado, porque cada um é tentado quando é engodado e envolvido pela sua própria concupiscência. A concupiscência é o gostinho pelo pecado. E a gente vai tratando o pecado, gente, de muitas maneiras. Alguns tratam o pecado como se fosse um gatinho angorá. Sabe quando você pega o gato, faz carinho nele? Tem gente que trata pecado desse jeito. E cuida do pecado. Faz carinho no pecado. Acaricia o pecado. Cuida do pecado. Aí chega na igreja, eu não posso levar meu gato. Aí deixa o gato em casa. Mas quando volta, corre para ele, pega ele no colo e volta a fazer carinho. Gente, o povo de Israel não era diferente disso. E Esdras percebeu isso. E percebeu que a dimensão desse negócio ia mais além. Que eles não percebiam o quanto estavam envolvidos com o pecado. E a gente tem dificuldade com o pecado, de tratar pecado e de ser maduro diante de Deus quando peca. É por isso que João escreveu 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Trata o pecado como pecado. E de vez em quando você tem que chegar para Deus e perguntar, Senhor, existe alguma coisa que impede a minha íntima comunhão com o Senhor? E o que Deus mostrar, a gente não discute. Confessa e deixa. Abandona. É tratar o pecado como pecado. E se livrar dele. E botar para fora. Respiração espiritual. Confessa, bota para fora. E inspira. E diz, Espírito Santo de Deus, volta a controlar, a dirigir a minha vida. Respiração espiritual. A oração de confissão do líder. Esdras não agiu precipitadamente. Ele não chegou lá, não pegou um chicote, começou a bater em todo mundo, falando, não, sendo sacerdote, apresentou o povo a Deus. Que legal, né? Que atitude de sacerdote. Apresentou o problema e apresentou para o povo a Deus. Olha, confessou. Confessou com lágrimas. Percebeu humildade e vergonha. Desprezo que o povo estava dando para com Deus. Sua oração surtiu efeito. E é nessa hora que a gente começa a olhar uma outra coisa que a gente tem que pensar. Em primeiro lugar, nós temos consciência de quem é Deus na vida da gente. A referência que Esdras tem é a palavra de Deus. Gente, a Bíblia para você contém a palavra de Deus ou é a palavra de Deus? Quem é Deus na sua vida? Você tem que refletir sobre essas coisas. Quem é Deus para você? Porque isso vai fazer toda a diferença para você com relação à maneira como você encara e como você trata o pecado. A atitude de Esdras mostra claramente isso. Não só era sacerdote, conhecedor da lei, praticante e impactado, impressionado com o pecado do povo. E ele resolve tratar. Primeira coisa, é pecado? Entendi que estamos no pecado? Vamos tratar o pecado. Vamos atrás do problema do pecado. E quando você identificar na sua igreja pecado,
Orar por sua igreja é o mínimo que você deve fazer. E, gente, cuidado com essa questão de tratativa de pecado. A primeira pessoa com quem você deve tratar é com Deus. Porque hoje nós temos uma facilidade que Esdras não tinha. Hoje nós temos o Espírito Santo. E ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E, gente, de chegar no meio da igreja, a igreja está em pecado. Não resolve, gente, não é o caminho. Ou então, no meio do público, o irmão está em pecado. Eu me lembro de uma situação que nós tivemos aqui na primeira de Santo André. Nós estávamos no culto da juventude, e um dos líderes do grupo da juventude chegou para a gente e falou assim, meus irmãos, eu não sei se é coisa da minha cabeça ou o que está acontecendo, mas Deus revelou a vida do irmãozinho ali todinha para mim. E a orientação que foi dada a ele, vai lá e trata com ele. E ele foi. E chegou para o irmão e falou, meu irmão, Deus mostrou que a tua vida está assim, 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 assim. Você está fazendo isso, 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 isso. Ele não contou para a gente o que era, o que ele viu. Ele foi lá conversar com a pessoa. E o cara falou, é isso mesmo. É de Deus. Se acertou. Naquele dia, mesmo naquele dia, ele corrigiu e acertou a vida com Deus. Roberto, você quer dizer que Deus, que o Espírito Santo pode fazer isso e pode revelar minha vida para uma outra pessoa? Você não vai esperar isso acontecer, né, meu irmão? Não é, minha irmã? Para Deus te acordar, não vai ter que fazer como Deus fez lá com o povo de Israel. Chegaram para Neemias, Neemias, o negócio está preto aqui, deu um monte de gente com casamento misto aqui. A confissão e a ação do povo. Façamos agora um acordo diante de Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor. Gente, e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Em conformidade com a lei, começou aqui um processo de divórcio. E, gente, divórcio é um negócio horroroso. Tá? O divórcio é destruição. O divórcio é ferida para todo lado. Porque você está rasgando a carne. Aquele que se casa torna-se uma só carne. E na separação, se é uma só carne, você vai estar cortando a carne. A decisão de mandar as mulheres embora com os seus filhos é um negócio horroroso. Eu li, inclusive o autor dessa lição, ele faz uma colocação que provavelmente as mulheres convertidas ficaram, mas eu acho que ali foi um momento de tristeza, de cisão, de separação e de dor. Você imagine, a esposa, esposo, a família, filhos. Depois de um longo período de convivência, gente, eles ficaram 70 anos lá na Alta Terra. Só o povo do Sul. O do Norte mais ainda. E chegar e dizer assim, pessoal, vamos pegar as esposas que não são da nossa linhagem, que não é do nosso povo, junta tudo e despede e manda de volta para a sua terra. Ou seja, a partir de hoje você vai voltar a ser solteiro e a tua família, os teus filhos, que você tinha aquele carinho, aquele amor, vai tudo embora. Reconhece e abandona o pecado. Radical. Radical. Gente, esse relato está para a gente hoje, para que a gente aprenda a ser radical com o pecado. O amor ao Senhor, maior que o amor às coisas desta vida. Aquele que não for capaz de deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Nessa profundidade? Nessa profundidade. Mas, gente, aí tem um processo. Esse povo é o povo que Deus tirou do Egito, é o povo que Deus trabalhou, é o povo que conquistou a terra, é o povo que é tratado por Deus de uma maneira dura, séria, e eles entendem que é a mão de Deus e que Deus cumpre a palavra deles neles. É o povo que volta para a sua terra.
É o povo que é restaurado por Deus, e Deus promete a restauração, e Deus promete que estaria tratando com eles, e eles são tratados. E agora eles chegam na terra e percebem que ainda estão debaixo de pecado. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você percebe que começa a enxergar o reino, e aqui começa a enxergar também aquilo que você não precisa. Um outro detalhe, a questão aqui não é racial, mas de identidade como povo de Deus. Racismo, de qualquer forma, é horroroso. Lógico, agora a mídia, em todos os canais de televisão, a mídia pegou a bandeira do racismo. Também o que foi feito no Brasil não foi escravidão, foi tortura. A dívida nossa é grande ainda com o povo de cor e com os pardos e negros. Tá? Mas aqui não é questão racial, não. Aqui é uma outra questão. Tá? Esses episódios não são base para divórcio, e sim afastar-se e evitar, né, que tais uniões ocorram. Aí você tem a referência em Mateus 19:9, tá? Que quando é perguntado para Jesus, e ele fala que Moisés permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Casamento é para sempre. Tá? E é até que a morte os separe. Mas, gente, peraí, Betão, e hoje em dia é tão comum, a pessoa não dá certo. Não. Se você for crente, passa. Se você amar o próximo como a ti mesmo, é mais que o suficiente. Mas dá para viver dois juntos numa mesma casa? Tá. Eu conheço pessoas que são companheiros de casa. Pessoas que, eu preciso de um lugar para morar, eu também preciso. Vamos alugar uma casa, vamos morar junto? Quantas pessoas vivem assim? Mas você quer dizer que isso vai ser a vida de algumas pessoas? Não, eu falei, não, gente. Eu estou levando para um outro extremo. É gente que não entendeu, não tem visão de Deus, não tem conhecimento de Deus. E não sabe o que é amar o próximo como a si mesmo. Aí acaba vivendo junto, para não pecar. Lógico, o melhor é ser dirigido por Deus. Betão, mas aí você deixou uma janela muito, muito grande, né, nesse aspecto. Antes de perguntar, e se a pessoa se converter? Pergunte, e se eu apostatar? Não use o exemplo que deu certo como referência de que todo casamento misto seguirá bem. Seu referencial deve ser as Escrituras e os exemplos ali contidos, já citados, inclusive na introdução dessa lição. A referência nossa é essa. Poderão andar dois juntos se não concordarem? No Novo Testamento, permanece o princípio doutrinário contra o casamento misto, 1 Coríntios 7:39. Lá, o desígnio de Deus é que o matrimônio seja símbolo prático e apropriado de viva união com Deus. É essencial, portanto, que todo aspecto da relação matrimonial glorifique a Deus.